Bom que depois de uma semana de trabalho, de afazeres, podermos realmente estar aqui juntos para louvarmos o nome do Senhor e para estarmos aqui com Ele. Agora, para darmos início a estes momentos da Escola Sabatina, vamos todos juntos entoar as estrofes do hino 507, Ó vem comigo à igreja. De joelhos, vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por hoje ser sábado e obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Querido bom Pai, te peço para aqueles irmãos que aqui estão presentes e que aqueles que ainda se dirigem para cá, Senhor, que possam chegar aqui em paz, Senhor, e harmonia. Te peço também para aqueles irmãos que nos faltam aqui, sejam quais sejam os seus motivos, Senhor, que sejas com eles e que eles sintam a Tua presença. Senhor, como o hino que acabamos de cantar, que nós possamos estar aqui alegres, Senhor, estar aqui felizes, Senhor, para ouvir aquilo que tens para dizer aos nossos corações, Senhor, através da lição da Tua escola sabatina, Senhor, do culto que se vai seguir também. Que realmente possam ser mensagens que possam vir de acordo com as nossas necessidades, Senhor, e que nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio de amor, com o nosso coração fortalecido, Senhor, e possamos sair daqui uma igreja unida, unida no Teu amor, na Tua fé, Senhor, com o mesmo propósito. Dá-nos um bom sábado na Tua companhia. São os favores que quero pedir humildemente. Amém. Em Mateus 5,13, podemos ler que o Senhor diz-nos que nós somos o sal da terra. Este é um versículo muito conhecido, com certeza todos nós já meditamos sobre este texto várias vezes. E a mensagem é muito clara, é que nós não fomos chamados por Deus para sermos os seus únicos filhos, para estarmos fechados dentro de uma igreja, mas fomos sim chamados por Deus para levarmos a mensagem ao mundo. E tal como o sal tem de se misturar com a comida para cumprir a sua função, também nós temos de nos misturar com o mundo, de certa forma,
para cumprirmos o nosso dever. Com este misturar-nos com o mundo, eu quero dizer-te, Deus pede-nos que criemos relações com as pessoas que estão lá fora. Porque a maneira mais efetiva que temos de passar a mensagem é dando o nosso testemunho aos nossos amigos, às pessoas com quem trabalhamos, às pessoas com quem estamos quase todos os dias. E nesta ilustração existe algo muito importante a gente definir. Que se nós somos o sal, então o que é o sabor do sal? Ora, o sabor do sal é aquilo que nós temos a oferecer ao mundo, que é Cristo. Ou seja, o sabor do sal é o amor e a justiça de Cristo. E é realmente esse amor que vem de Cristo e não de nós que tem o poder de tocar o coração das pessoas. O Mateus 5,13 continua e diz: "E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens." Vimos há pouco que o sabor era Cristo, era o amor e a justiça de Cristo. Ou seja, um sal que esteja insípido, sem sabor, é o sal que já não tem essas características, que não faz de Deus a prioridade na sua vida. E refletindo um pouco nisto, faz-nos lembrar um versículo muito conhecido de nós, de Apocalipse, que diz: "Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Sem Cristo, na nossa vida, nós nunca poderemos ser usados pelo Espírito Santo para levar a mensagem de maneira efetiva às outras pessoas. E mais do que isso, quando uma pessoa se chama a si própria cristã e não vive segundo e não mostra na sua vida este amor e esta justiça que vem de Deus, está a ser uma testemunha ao contrário, ou seja, está a ser uma testemunha de que Deus não tem poder transformador. Porque então, se eu sou cristão, se eu vivo com Deus e não muda a minha vida, as pessoas vão olhar para mim e vão pensar: olha, se calhar Deus não tem o poder para transformar. E se calhar é isso que Deus nos quer dizer quando diz: "Quem me dera que fosses frio ou quente, morna que não." Para finalizar, ou para nos fazer pensar um pouquinho, uma pequena ilustração. Existia uma mina de carvão e dois dos mineiros que trabalhavam lá estavam a fazer os seus afazeres e era uma mina realmente, uma mina de carvão num sítio muito sujo, com muito pó no ar, e eles no seu trabalho encontraram num dos cantos de um dos túneis uma flor branca pequenina, mas ela estava limpa, estava mesmo branquinha. E eles acharam aquilo muito estranho e aproximaram-se e olharam para ela e eles: como é que é possível? E até que um dos mineiros pegou num pouco de terra e atirou para cima da flor. E ela rapidamente ficou branca novamente. A sujidade escorreu e caiu. Isto realmente, este tipo de flor, ela produz uma cera que faz com que a sujidade, quer a água, ou seja, todas as partículas que saiam fora. E seja, ela permanece sempre branca e limpa. Aqueles mineiros conseguiram ver que existia alguma coisa de especial naquela planta, porque ela todos os dias, ela realmente gastava a energia para produzir essa cera que a protegia. Então o apelo esta manhã é que, tal como essa flor, que nós todos os dias possamos buscar a Deus para nos protegermos da sujidade, do pecado. E, em primeiro lugar, os primeiros beneficiados seremos cada um de nós. E também porque isso é imprescindível para que realmente possamos cumprir o nosso chamado como sal da terra. Obrigada, Gabriel, pela reflexão que tu trouxeste até nós. Vamos passar agora então para o momento áureo da Escola Sabatina, que hoje será dinamizada pelo Luís Moreira, que entre os jovens dispensa, eu acredito que entre os jovens e entre a Igreja também, dispensa apresentações, mas muito rapidamente, portanto ele tem colaborado muito com o Departamento de Jovens, é neste momento adjunto do pastor Dário Santos, portanto lidera também o Departamento de Jovens da nossa União, tem colaborado muito neste departamento e junto do movimento dos desbravadores, e tem sido um elemento muito, muito válido para lançar a semente da palavra do Senhor. Portanto, a lição hoje será então, e porque é o primeiro mês, porque é o primeiro sábado do mês de outubro, iniciamos um novo trimestre, viramos o nosso trimensário, estamos a começar umas novas lições, e, portanto, é todo um novo estímulo.
Como iniciamos também um novo trimestre, nós sabemos que há sempre aquela dinâmica das classes, portanto, terminamos o terceiro trimestre, onde nós tivemos sábado após sábado a lição sempre em geral. A partir do próximo sábado, nós retomaremos as lições nas nossas unidades de ação, portanto, pedimos aos dinamizadores que se possam preparar e organizar. Durante o dia de hoje, a Madalena entregará as escalas que vocês já estão habituados a terem desde o início do ano, mas muito rapidamente, só porque nós fizemos alguns ajustes numa outra classe, na maioria das unidades de ação não houve alterações, nós tínhamos combinado isso com os dinamizadores, não é? Cumprindo um bocadinho o mote e o desejo que veio da parte do departamento da Escola Sabatina, ou seja, os dinamizadores, preferencialmente, devem se manter na sua pequenina igreja durante um ano, para criar laços com a sua unidade de ação. Portanto, então, rapidamente, na classe 1, teremos a Natália Souza com a equipa da Escola Sabatina. Nós vamos estar aí a dar algum apoio. Natália, está bem? Na classe 2, Raquel Almeida, Alexandra Reis, Nádia Kichuk. Classe 3, Antónia Bel, Esther Silva. Classe 4, Daniel Pinho, Maria José Ferreira. 5, Joaquim Cândido Ferreira, Graça Vasconcelos, Sara Abigail. 6, Joel Ferreira, Rita Neves, Adelina Lima. Classe 7, Sebastião e Daniel Mota. Classe 8, Mónica Ferreira, Daniel Oliveira. Classe 9, Manuel Martins, Raquel Reis e Armando Fontes. Classe 10, Joaquim Oliveira Ferreira e José Carlos Silva. Classe 11, Sara Souza, Sara Barbosa e Nuno Costa. Classe 12, David Rodrigues, Mónica Soares. Classe 13, Maneli Lídio, Eliseu e Tatiana. Classe 14, Henrique Gonçalves, Fátima Menezes. E lá em cima, nos jovens, na 15, teremos o Nelson Nadais e a Cristina Souza. E na 16, o Nelson Ferreira e a Cátia Patela. Nós queremos também pedir aos dinamizadores que possam estar atentos, uma vez que voltamos ao esquema das lições em unidade de ação. A partir do próximo sábado, voltará a existir às 9h30 a classe de dinamizadores lá em cima, na Igreja Antiga. Um trabalho que tem sido feito pelo Ricardo Faria e pelo Sebastião. Portanto, nós reforçamos o convite para que às 9h30 os dinamizadores possam fazer um pequenino esforço para estar presentes, porque eu creio que quem tem assistido desde o início do ano tem sido muito bom aqueles 20, 25 minutos que nós estamos ali todos juntos. Surge sempre uma ou outra ideia importante para depois ser partilhada na classe. Então eu peço, por favor, que possam fazer as chamadas e então, a partir quando já estiverem concluídos os serviços juntos da vossa unidade de ação, daremos palavra então ao Luís. Obrigada.
Bom dia, bom sábado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à direção da Escola Sabatina o convite para estar aqui esta manhã convosco. Infelizmente, a minha família não me pôde acompanhar, cada um está nas suas responsabilidades em locais diferentes, mas é com muito gosto que estou aqui convosco esta manhã. Recapitular a lição da Escola Sabatina em conjunto é sempre um desafio. É um desafio para quem está deste lado, porque o objetivo da lição é podermos trocar ideias, podermos esclarecer algumas dúvidas, falar um bocadinho sobre aquilo que fomos estudando ao longo da semana. E quando são tantas pessoas a participar, torna-se um bocadinho mais difícil, mas vamos tentar fazê-lo da melhor forma possível e aproveitar o tempo que tenho neste caso disponível, e vou pedir à direção da Escola Sabatina que me assinale talvez 10 minutos antes, porque eu tenho uma certa tendência para falar demais e esquecer-me, só para eu poder fechar como pretendo. Bom, eu vou começar por vos pedir para pensar em duas questões. Essas duas questões não vou pedir respostas, portanto vamos olhar para estas questões de uma forma retórica, portanto só para refletirmos um bocadinho sobre este assunto. E a primeira questão tem a ver com a nossa compreensão da verdade. Em que medida é que nós achamos, em que medida é que eu acho, que cada um de vós acha que compreende a verdade? Vamos só pensar um bocadinho sobre isso. Será que eu sei qual é a verdade? Será que eu conheço a verdade? Como é que eu sei que aquilo que é a verdade é mesmo a verdade? Não vou estar a filosofar nem a inventar esta manhã, mas é uma pergunta que é preciso fazermos. Porquê é que eu estou aqui esta manhã? Porque os meus pais já eram adventistas? Porque é a minha tradição familiar ao sábado de manhã levantar-me e vir à igreja? Ou será que tem alguma coisa a ver com a verdade? Quanto é que eu procuro essa verdade? Durante a semana. Durante uma semana de trabalho e de correria e de problemas e de tarefas e de coisas para resolver, quanto tempo é que eu dedico para encontrar respostas às minhas perguntas sobre a verdade? Ou será que eu já nem penso nisso? Isto se calhar é uma forma chata de começar a lição, não é? Logo com perguntas incómodas. E faço essa pergunta para mim em primeiro lugar, não é? Eu costumo dizer que às vezes a nossa vida parece a vida de uma formiga, não é? Dormimos, levantamos, oramos, tomamos o pequeno almoço, saímos, trabalhamos, oramos antes do almoço, continuamos a trabalhar, oramos antes do jantar, fazemos o culto familiar, estudamos a lição da Escola Sabatina, dormimos, oramos, dormimos, levantamos, oramos, tomamos o pequeno almoço, e isto é uma coisa que se vai repetindo. E quando damos conta, passa-se uma semana num abrir e fechar de olhos e pensamos. E se não pensamos, é importante pensar. Por isso é que eu coloco a questão. É importante pensar quanto tempo nesta semana é que eu pensei sobre a verdade. Cada um dará a sua própria resposta. Questão número 2. Que esforços é que eu fiz esta semana no meu contexto do dia-a-dia, seja lá o sítio onde for, no meu local de trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja que eu estou a maior parte do meu tempo, que esforços é que eu fiz esta semana
para transmitir aquilo que eu sei acerca do Evangelho? Eu gostava que cada um também pensasse um bocadinho sobre isso. Quanto tempo, que esforços é que eu fiz? Será que podíamos quantificar de 0 a 10 cada um? Pense para si próprio. Que esforços é que eu fiz esta semana, no meu contexto do dia a dia, para falar do Evangelho àqueles com quem eu contacto? Só para pensarmos, não é para ninguém responder. De 0 a 10, que esforços é que eu fiz? Ok, vamos continuar, vamos avançar. Eram só 2 perguntas para tentarmos manter na nossa mente enquanto recapitulamos a lição desta semana. A lição desta semana iniciamos o estudo de uma nova epístola, a carta de Paulo aos Romanos. Alguém leu o prefácio da lição? Fala sobre o quê? Já ouvi aí. Fala sobre a reforma. Faz este mês 500 anos. O que é que aconteceu há 500 anos atrás? Martinho Lutero, alguém de quem nós falamos muito, ou pelo menos ouvimos falar bastante, era um jovem teólogo que, para tentar esclarecer umas dúvidas sobre alguns enviados da Igreja Romana à sua cidade, prega nas portas da Igreja as famosas teses. Teses que inicialmente eram para refutar aquilo que aquele homem trazia à sua cidade e que acabou, de certa forma, por mudar a história. Aliás, nós, de certa maneira, estamos aqui hoje, em grande medida, graças à descoberta, entre aspas, que Martinho Lutero fez. E sabem o que é que E essa descoberta está exatamente aonde? No livro, ou na carta, aos Romanos. É interessante que no prefácio ele até diz aqui uma coisa que eu achei piada. Se quiserem abrir e acompanhar aí, logo na introdução, na página 5, ele até diz assim aqui, muito interessante: a epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho. E é merecedora não apenas de que todos os cristãos a conheçam palavra por palavra, de cor, mas também de que se ocupem dela cada dia, como o pão cotidiano da alma. Interessante, não é? Esta é a perspectiva que Martinho Lutero tem da carta de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos, ela é o centro do Evangelho. Porquê é que ela será o centro do Evangelho? O que é que vos parece? Porque está no centro? Podia ser, não é? Mas naquela altura, se calhar nem isso se colocava. Porquê é que ela será o centro do Evangelho? O que é que Martinho Lutero descobriu aqui? A resposta a uma pergunta que todos fazemos. Eu já ouvi aí, não sei quem é que falou, ou as várias pessoas que falaram, mas há uma pergunta, há muitas perguntas que incomodam a consciência do ser humano, não é? Desde sempre. De onde é que vimos? O que é que estamos aqui a fazer? Para onde é que vamos? Será que há um plano definido para mim? Será que eu sou só mais um no meio da multidão? Ou será que eu sou uma pessoa especial? E se sou especial para alguém? Será que Deus existe mesmo? Enfim, perguntas não faltam, não é? Mas Martinho Lutero descobriu a resposta a uma pergunta para aqueles que creem. E a pergunta que aqueles que creem em Deus tinham é: como é que eu sou salvo? Será que nós fazemos essa pergunta? É uma coisa em que nós pensemos no dia a dia? Como é que eu sou salvo? Acham que é importante ou não essa pergunta? É fundamental esta pergunta. Como é? Há aqui alguém dentro desta sala que não tenha a esperança de ser salvo? Não é essa a nossa maior esperança? Sermos salvos? E o que é que implica este ser salvo? Ter confiança neste Deus, acreditar numa eternidade que Ele promete e estarmos com Ele nessa eternidade. E Martinho Lutero tinha esta questão na sua mente: como é que eu sou salvo? E é na carta aos Romanos que ele descobre a resposta a esta pergunta: como é que eu sou salvo? Através da fé e da graça. É interessante que nós vimos de um conjunto de lições, não é?
primeiro aqui o Evangelho aos Gálatas, em que lemos uma série de coisas importantíssimas e interessantes acerca da fé. Até houve uma lição, não sei se recordam, que de certa forma, eu agora não vou para ir para esse caminho, senão vai nos tomar aqui algum tempo, mas só para recordar, houve uma lição em que se colocava a fé mais ou menos a par das obras. Recordam-se dessa lição? Recordam-se de uma lição em que se falava de que não é através da nossa fé que somos salvos? Lembram-se dessa lição? Porque se fosse através da nossa fé, então quer dizer que eu podia transformar a minha fé em obras. Ou seja, se eu tiver muita fé, eu sou salvo. Então onde é que está o ónus da salvação? Em mim. Na minha fé. Mas isso não é verdade, graças a Deus. Então eu sou salvo através de quê? Da fé de Jesus. Recordam-se dessa lição? Nós somos salvos não através... É através da nossa fé, é verdade. Mas quem nos salva é a fé de Jesus, a sua fidelidade. A fidelidade dele é que me salva. Eu só tenho que acreditar nisso. E aceitar pela graça, aceitar a graça, de graça, gratuitamente, essa salvação que Deus me dá. Voltando para aqui para o livro, na carta aos Romanos. Então nós somos salvos através da fé de Jesus. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pagar alguma coisa? Tenho que fazer alguma coisa para ter direito a essa salvação? Essa salvação, descobriu Martinho Lutero, é grátis. Essa salvação é grátis. Nós costumamos dizer nos meios do nosso mundo que não existem almoços grátis, não é? Isto é uma expressão comum. O que é que isso quer dizer, que não existem almoços grátis? Tudo se paga. Ninguém dá nada a ninguém, certo? A expressão é isto que quer dizer. Quando se diz não há almoços grátis, o que estamos a dizer é, atenção, não é? Às vezes há situações em que parece que nos estão a querer dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, e nós dizemos não há almoços grátis. Ou seja, no fundo, lá por trás, há umas letrinhas pequenas, há algumas condições, alguém nos vai cobrar alguma coisa. Mas no que toca à salvação, isso não é verdade. A salvação é totalmente grátis. Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. E foi esta grande verdade que Martinho Lutero descobriu na carta aos Romanos. Vamos avançar mais um bocadinho para a nossa lição e coloco isto também em termos de 3 perguntas. Há muitos objetivos que Paulo tinha ao escrever esta carta aos Romanos. Podemos identificar muitos. Eu arrumei isto em 3. Pode haver mais, com certeza. E os 3 objetivos que eu identificaria na carta que Paulo tinha ao escrever a carta aos Romanos foram um primeiro grande objetivo de natureza prática. Um segundo grande objetivo de natureza estratégica. E um terceiro grande objetivo de natureza teológica. Querem-me ajudar a descobrir qual foi o primeiro objetivo? Natureza prática, qual foi? Na prática, qual era o objetivo? Nós já lá vamos, depois seguimos aqui dia a dia. Essa já não é tão prática, não é? É verdade, é verdade. Mas essa já está mais perto da teológica. Não é? Está mais perto da teológica. Uma coisa prática, muito operacional. Paulo era quê? Qual era a vida dele? Nesta fase. Nesta fase, qual era a vida de Paulo? Pregar. Era missionário. O que é que ele fazia? Pregava o Evangelho. Ele era um fariseu, viajava de lugar em lugar, levando a mensagem do Evangelho, a sua própria experiência e aquilo que ele próprio descobriu. Para se andar de lugar em lugar, há coisas que todos temos que fazer. Há viagens, as viagens, deixem-me dizer, não são grátis. Pois não? Quer dizer, normalmente não são. Eu, pelo menos, quando vou a algum lado, tenho que pagar a viagem. Quase sempre. Às vezes alguém me paga a viagem, mas as viagens não são grátis. Acham que no tempo de Paulo as viagens eram grátis? Não. E a comida seria grátis? Não?
Comida não era grátis no tempo de Paulo? Estamos no século I. Se calhar naquela altura a comida era grátis. Não? E os hotéis, as residenciais, seriam grátis? Não? Então podemos deduzir que Paulo, sendo missionário, portanto, ele não comia, não viajava, ou só andava a pé, e não ficava em residenciais. Dormia ao relento. Claro que eu estou a brincar aqui um bocadinho com a situação, mas o que é que eu estou a querer dizer? Há questões muito pragmáticas, certo? Que têm a ver com comer, dormir, viajar, para as quais é preciso dinheiro. Hoje e naquela altura também. Então, o primeiro grande objetivo de Paulo era responder a esta questão prática. Ele precisava do apoio da igreja em Roma. Ele precisava do apoio da igreja em Roma. Do apoio prático. Mas será que isso é mesmo verdade? É, já vamos ver um bocadinho mais à frente. Ele precisava do apoio da igreja de Roma. Esta era a segunda grande viagem missionária. Aliás, na segunda ele escreve a carta, não é? Na terceira ele já acaba por estar noutras condições, que já vamos também lá chegar. Na primeira viagem missionária, recordam-se onde é que ele teve grande apoio? Em que igreja é que ele teve grande apoio? Irmãos que o albergaram, irmãos que lhe pagaram alimentação, irmãos que o apoiaram financeiramente. Ele depois também arranjou um emprego para não se sentir um peso, recordam-se dessa passagem? Não é? Fazia tendas, cosia tendas. Igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia foi uma igreja que suportou a missão de Paulo. E ele agora esperava a mesma coisa da igreja de Roma. Apoio prático. Portanto, esta carta tinha um objetivo muito prático. Pedir o apoio da igreja de Roma. Segundo objetivo, um objetivo estratégico. Que problemas nesta altura estavam a existir na igreja? Recordam-se? Nós vimos daí, não é? O Evangelho aos Gálatas. O que é que nós andamos a estudar? Agora vocês vão ter que falar um bocadinho, porque senão eu vou passar o tempo todo a falar. Objetivo estratégico. Isto pode parecer uma grande coisa, estratégico, não é? Basicamente aqui, eu estou-me a referir a um problema sério que se vivia na igreja nesta altura. Ninguém quer arriscar. É o que eu digo, isto é o problema das classes únicas. Mas eu também não vou dizer agora. Portanto, podemos esperar um bocadinho. Posso dizer alguns nomes para sugerir. Lá em cima, pessoal lá em cima. Malta jovem. Qual era o problema que se vivia na igreja nesta altura? Os falsos mestres, é verdade. O que é que esses falsos mestres andavam por aí a espalhar? O problema da circuncisão estava sempre presente. Ou seja, o que é que estava a acontecer na verdade na igreja? Reparem, nós estamos a 2000 anos de distância, isto é uma grande chatice, não é? Porque a 2000 anos de distância nós não temos a sensibilidade para as coisas que estavam a acontecer naquela altura. Quanto tempo é que tinha a igreja naquela altura? Estamos em que ano? Mais ou menos, não sabemos exatamente, mas por volta do ano 58. 55, 58, andamos por aí, não sabemos exatamente, não sabe exatamente. Estamos por volta do ano 58 depois de Cristo. Ora, ano 58 depois de Cristo, mais coisa, menos coisa, Cristo morreu com quantos anos? 33. De 33 para 58, grosso modo, 20 anos. Grosso modo. 20, 25 anos, pronto, por aí. Então, quanto tempo tem a igreja? 20 anos. A igreja, aliás, como nós encontramos por aí na final de uma das epístolas, aquela seita, essa seita do caminho, essa seita dos nazarenos, tinha apenas 20 anos. Claro que há muitos aqui que não estão há 20 anos na igreja. Mas há muitos aqui que estão há bem mais de 20 anos na igreja. Portanto, já podemos pensar, isto é uma igreja jovem. Composta por quem?
Que tipo de pessoas é que temos nesta igreja? Não é nesta de Canelas, nesta do ano 58. Judeus conversos, certo? Judeus como Paulo, que se converteram à seita do caminho. E mais quem? E gentios. Aqueles incircuncisos. Ora, para um judeu, um gentio valia quanto? Podia ser 0, mas infelizmente era menos que 0. Um gentio estava abaixo de cão. Um gentio estava abaixo de cão. E agora reparem, no mesmo espaço físico, nós temos aqueles que vêm da nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, tudo verdade. E aqueles que estão abaixo de cão. E aqueles que pensavam de modo mais tradicional, o que é que achavam? Se eles querem ter direito à salvação, como nós, têm que ser circuncidados. Isto era um problema real ou não? Não se lembram das lições do semestre? Aqui em Canelas também se estudou a lição no semestre passado ou não? Estou a brincar. Não se lembram que isto deu uma grande discussão entre Paulo e Pedro? Não se recordam disso? Sim. Não foi? Paulo teve que chamar a atenção a Pedro, não se recordam disso? Porquê? Porque quando os mais conservadores não estavam presentes, Pedro não se importava de se sentar à mesa com os incircuncisos. Mas quando veio uma delegação mais tradicionalista, o que é que Pedro fez? Deixa-me ir para a mesa das sobremesas, onde eles não estão, para não criar ondas. Para não criar ondas. E Paulo diz, isso que tu estás a fazer é uma hipocrisia. Porque Cristo estabeleceu uma nova aliança. Essa aliança da circuncisão já não vale. Cristo estabeleceu uma nova aliança. Bem, mas os assuntos que andavam a agitar as águas não vão ser estudados hoje, vão ser estudados na próxima semana e na outra semana a seguir é que nós vamos falar sobre isso. Voltando à minha pergunta, ainda se recordam qual é a pergunta? Qual era o objetivo estratégico? Boa. É difícil manter o foco nas perguntas, não é? Quando se divaga, como eu divago aí pelos temas. Malta jovem, qual era o objetivo estratégico? Esclarecer o problema. Não era propriamente, tinha a ver com o problema da circuncisão, mas tentar resolver os dilemas que existiam entre gentios e judeus. Ok? Então vamos lá recapitular. O objetivo número 1 era um objetivo prático. Paulo procurava o apoio da igreja que estava em Roma. Para quê? Para suportar as suas viagens missionárias, para suportar a sua missão. Objetivo número 2, um objetivo estratégico. Qual era a estratégia? Unir, conciliar, pacificar duas fações que existiam na igreja. Gentios por um lado, judeus pelo outro. E era importante que ele conseguisse pacificar estas duas fações numa igreja como a Igreja de Roma. A Igreja de Roma era uma igreja qualquer. Ele próprio diz que aquilo que se vivia em Roma, a fé da igreja, dos irmãos que estavam na Igreja de Roma, ouvia-se falar onde? Em todo o mundo, diz ele. Bem tenho ouvido da vossa fé, da vossa fidelidade. Portanto, se ele conseguisse pacificar o que estava a acontecer naquela igreja, seria um grande sinal para toda a igreja. E finalmente, terceiro objetivo. O objetivo teológico. A carta de Paulo aos Romanos também tem uma grande componente teológica que fala exatamente sobre o quê? Já falámos no início. A salvação pela graça. Também podemos dizer pela fé, também é verdade. Só que não é a nossa. Nós só temos que ter fé
na fé de Jesus. Esta é a grande verdade teológica. E vamos entrar agora talvez mais dia a dia na nossa lição. Deixem-me lá ver. Pois, onde é que está o meu relógio? Está ali. 5 minutos? 10 minutos? Ok. Então, a nossa lição de domingo, nós já falamos do mais importante, não há problema. Agora posso percorrer mais rapidamente os dias, só para focarmos aqui em um ou outro aspecto. Ora, nós já vimos quando é que isto foi escrito. Provavelmente escrito nos primeiros meses do ano 58 depois de Cristo, então só para nos situarmos. E Paulo vai tratar, como eu disse há pouco, as questões que mexiam as águas na igreja. E aqui a lição, isto agora é para trazer aqui algumas perguntas, não vamos ter tempo de responder a todas, mas eu vou colocar algumas. Havia grandes questões que estavam a agitar as águas da igreja, uma delas era esta, da circuncisão, ser circunciso ou não ser. E os autores da escola sabatina colocam uma questão para a igreja de Canelas, que diz assim: que tipos de questões estão a agitar a igreja de Canelas? Há questões na igreja de Canelas? As ameaças são de dentro? As ameaças são de fora? Sabem, irmãos, infelizmente há problemas em todas as igrejas. Infelizmente há problemas em todas as famílias. O autor diz assim: que papel é que está a desempenhar nestes debates? Às vezes nós temos consciência que há problemas dentro da igreja, não é? E qual é que pode ser o nosso papel? Que tipo de reação ou de ação é que nós podemos exercer? Há pessoas que quando vêem um problema, o que é que fazem? Fogem do problema. Outras o que é que fazem? Atiram lenha para a fogueira. Não é? Agravam o problema. Outros o que é que fazem? Tentam ajudar a resolver o problema da melhor forma que sabem, não é? Tentam ajudar a resolver o problema com a sua estratégia pessoal, com a sua habilidade pessoal, com os seus dons. Qual é o desafio que acham que o autor da lição nos está a querer fazer aqui? Quando há um problema, como havia este problema gravíssimo da circuncisão, será que vale a pena fazer de conta que não existe o problema? Paulo fez de conta que o problema não existia? Não. Paulo também podia ter uma atitude que às vezes nós temos, quer dizer assim: eu acho que para resolver este problema Deus quer que seja assim, ou Deus quer que seja assado, eu acho isto, eu acho aquilo. Se fosse eu, irmão, fazia assim. Ou se fosse eu, irmã, nunca teria feito assado. Olhe, faça como eu, irmão. Ou irmã. Paulo não se preocupou? Com base em quê? Na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Ora, como é que nós conseguimos resolver problemas com base na palavra de Deus? É que isto teoricamente é fácil dizer, não é? Resolver os problemas com base na palavra de Deus. Eu pego ali na Bíblia, não é? Abro a Bíblia, até posso abrir à sorte. Ora, vamos ver aqui, calhou aqui, Êxodo 20, pronto. E vou resolver os problemas com base na palavra de Deus. Como é que eu posso resolver os problemas com base na palavra de Deus? Estudando, orando, conhecendo a palavra de Deus. Parece uma coisa evidente, não é? E é evidente. Como é que eu posso resolver um problema com base na palavra de Deus, ou com base na sua vontade, se eu não conheço a sua vontade? Se eu só ouço falar da sua vontade? Os meus pais falavam sobre isso, os meus avós falam sobre isso, os meus amigos da igreja falam sobre isso, mas na verdade eu não conheço a vontade de Deus.
Certo? Temos que ter esse espírito de serviço. Exatamente. Esse também era o espírito de Paulo. É verdade. Por um lado, nós temos que ter o espírito de serviço, mas isso não invalida que, por outro lado, temos que conhecer a palavra. Temos que conhecer a palavra. E isto acaba por ser um ciclo. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos Deus, mais compreendemos qual é o nosso papel, mais estamos dispostos para servir. Menos olhamos para nós, mais olhamos para os outros. Temos mais tempo para procurar a palavra e mais conhecemos Deus. E acaba por ser um ciclo que nos vai conduzindo para mais próximo de Deus. O ciclo inverso também é verdadeiro. Quanto menos eu me dedico a estudar a palavra, menos tempo eu passo com Deus. Se eu passo menos tempo com Deus, Ele não me consegue influenciar. E quanto menos Ele me consegue influenciar, mais eu vou sendo influenciado por outras coisas. E quanto mais eu vou sendo influenciado por outras coisas, menos tempo eu tenho para abrir a palavra de Deus. Estes dois ciclos são reais. Resolver os problemas que agitavam as águas. Um dos objetivos de Paulo, que é tocado na lição de domingo. Lição de segunda-feira. Paulo queria ir a Roma, pessoalmente. Ele podia ter enviado só a carta e nem sequer está preocupado com isso. Mas não, ele queria lá estar. Porquê é que acham que ele queria lá estar? O impacto é outro, não é? Porquê é que é diferente? Acham que a comunicação é igual quando hoje podemos falar em e-mails, não é? Naquela altura não, só se mandava a carta em papel, mas quando nós enviamos um e-mail para alguém, ou um SMS, ou uma mensagem qualquer, seja lá qual for o suporte, enviamos uma mensagem para alguém, a pessoa envia para nós enviamos para lá, a pessoa envia para nós, até pomos um smile e pomos mais não sei o quê, a pessoa manda outro smile. Mas é a mesma coisa de quando estamos a olhar olhos nos olhos? Acham que é a mesma coisa? É evidente que não é a mesma coisa. Quando nós estamos a comunicar frente a frente, a nossa linguagem corporal também transmite a intenção do que estamos a dizer, a entoação da nossa voz, certo? A expressão da nossa face. Quando nós estamos fisicamente uns com os outros, a comunicação é diferente. E Paulo sabia disso. E por isso ele estava ansioso por ir à igreja de Roma. Mas mesmo assim ele manda primeiro uma carta para lá. Porquê? Porque as viagens demoravam muito tempo, porque ele não podia ir logo para lá, e já vamos ver aqui porquê. Se calhar já não vamos. Ele não podia ir logo para lá, mas as cartas chegam mais rápido, não é? E ele queria alertar aquela igreja sobre o quê? Que cartas é que ele tinha escrito antes? Gálatas. Ele tinha ido à Galácia. E na Galácia havia falsos profetas, falsos mestres. Que estavam a criar dissensões. Portanto, antes que eles chegassem à igreja de Roma, Paulo envia uma carta para Roma, já a alertar, atenção, a salvação é gratuita, graça. Paulo envia esta carta a alertar. Depois ele quer ir lá pessoalmente. E vamos avançar aqui mais um bocadinho. Paulo não foi logo a Roma, porquê? Porque ele estava em missão. E ele tinha como prioridade ir para territórios que ainda não tivessem sido penetrados, evangelizados. E Roma já tinha uma igreja estabelecida. Então ele preferia estar em missão noutros lugares. Por isso é que ele ainda não tinha tido a oportunidade de ir a Roma. E agora vou acelerar aqui um bocadinho mais para o fim. Paulo escreve esta carta com grandes intenções de chegar a Roma, de fazer grandes coisas naquela igreja. Mas ele, entretanto,
recebe as ofertas da igreja onde estava e vai a Jerusalém levar aquelas ofertas aos necessitados de Jerusalém, e os seus planos, de certa forma, vão por água abaixo. Em que condições é que ele chega a Roma? Como um prisioneiro. Mas não era um prisioneiro como os outros, pois não? Quantos prisioneiros é que podiam ficar com pulseira eletrónica em casa, como ele ficou? Que saibamos, nenhum. Só ele é que teve direito a esse privilégio. Só ele é que teve direito a ficar em casa com pulseira eletrónica. Fantástico. E enquanto ele esteve em casa, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Chamou a liderança da igreja. E juntamente com a liderança da igreja, com os anciãos, ele trouxe a sua perspectiva, o seu entendimento sobre o Evangelho. Muitos creram, muitos não aceitaram aquela palavra. Portanto, isto não foi um processo pacífico. E vou concluir, tem mesmo que ser agora. Vou concluir com as palavras de Paulo, estou na lição de quinta-feira, com as palavras de Paulo para a Igreja de Roma, 3 características da Igreja de Roma que deviam ser as características da Igreja de Canelas, da Igreja de Oliveira do Douro, da Igreja do Porto, da Igreja da Vintes, da Igreja Central em Lisboa, da Igreja da Figueira da Foz, da Igreja Adventista, se quiserem, de qualquer Igreja Adventista. Reparem nas 3 características. Primeira, cheios de bondade. As pessoas lá fora, quando soube falar aí na Igreja Adventista de Canelas, é isso que elas pensam? É para aquela igreja é uma igreja em que as pessoas são bondosas. No sábado passado nós tivemos as jornadas e conheci um rapaz, já não vou ter tempo de falar sobre isto, pois não? Sim? Só um bocadinho? Conheci um rapaz que está a lutar com ele próprio. Não sei quantos é que o conheceram. Ele vinha com o braço todo cheio de tatuagens, até cá em cima ao pescoço. Não sei se alguém o conheceu. Chama-se Bruno. Está na igreja, está a frequentar a igreja de Vila do Conde. Foi convidado pelo Luís Sepúlveda na igreja de Vila do Conde. E estávamos à saída, já cá fora, para ir almoçar. E ele começou-me a fazer perguntas por causa da farda. Porque eu trazia um cordão aqui na camisa da farda, mais uns símbolos colados aqui na camisa. Ele começou a fazer perguntas e tal, a dizer que também era dos escoteiros, que tinha sido dos escoteiros. Eu disse, olha, eu também fui dos escoteiros. Ele, a sério? É que eu estou agora a começar a estudar a Bíblia, fiz o crisma porque tinha dúvidas e tal. Eu digo, interessante, eu também fui à catequese na altura, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, para conhecer a Bíblia e também me ia crismar para tirar essas dúvidas. Isto para vos dizer que ele está a viver uma luta interior entre as verdades que está a descobrir e aquilo que lhe ensinaram durante a vida toda. E ele estava-me a dizer, sabes, as pessoas na Igreja Adventista são pessoas diferentes. Não são como as outras pessoas que eu conheço. Claro que nós dentro da igreja sabemos, e eu disse-lhe isso, olha, mas sabes que na Igreja Adventista também somos só pessoas. Portanto, prepara-te porque vais ter muitas desilusões. Mas nós somos pessoas diferentes. Graças a Deus por isso. Quem nos vê de fora ainda vê em nós pessoas diferentes. Segunda característica, cheios de todo o conhecimento. Ora, será que este conhecimento é o ouvir dizer? Não. São pessoas que estudam a palavra de Deus. Será que nós somos capazes, neste momento, de abrir as nossas Bíblias e explicar a alguém porque é que guardamos o sábado? Com 6 versículos ou 7 versículos diferentes? Será que toda a gente é capaz de o fazer aqui? Ou será que vamos ter dificuldades em encontrar os versículos? E de certeza que os versículos estão exatamente no mesmo sítio em que sempre estiveram. Terceira característica. E termino com esta característica. Terceira característica. Admoestavam-se uns aos outros. O que é que isso quer dizer?
autossuficientes, em termos espirituais, mas mais ainda, apoiavam-se uns aos outros. Apoiavam-se uns aos outros. Sabem porque é que Deus criou a igreja? Nós não precisaríamos, teoricamente, da igreja. Cada um de nós podia ser capaz de abrir a palavra de Deus, olhar para a natureza, sentir a influência de Deus na sua vida e viver a sua espiritualidade. Mas Deus cria a igreja. Às vezes nós perguntamos, não é? Mas para que é que eu vou à igreja? Para que é que eu preciso da igreja? Nós precisamos da igreja. Deus cria a igreja para que nós não tenhamos que fazer este caminho sozinhos. Deus cria a igreja para que nós nos possamos apoiar uns aos outros. Quando um está mais fraco, o que está mais forte apoia. Quando um está mais forte, o que está mais fraco pode pedir ajuda. É para isso que Deus criou a igreja. E concluo com o grande desafio de Paulo para cada um de nós. Os grandes desafios. Primeiro, procurarmos conhecer a verdade. Não por aquilo que nos dizem. Procurarmos conhecer a verdade. Conhecer a palavra. Segundo desafio, fazermos todos os esforços ao nosso alcance para falar aos outros do Evangelho e da verdade que nós descobrimos. A igreja existe porque tem uma missão. A missão da igreja não é encontrar-se ao sábado de manhã num determinado edifício. Para conseguirmos fazer isto, só com a ajuda do Espírito Santo. A minha oração para mim e para vós é que o Espírito de Deus nos capacite, nos inspire a compreender a sua vontade e nos capacite a testemunhar em cada dia. Bom sábado para todos. As lutas sempre tentam nos fazer a desistir, porque tudo está mal, porque tudo parece cair. Mas eu creio nesse Deus que tudo pode transformar, que seu Filho deu por mim para a minha vida salvar. Esse Deus que é fiel nunca mais me deixará, pois me fala quando preciso e num doce lugar me colocará. E quando do seu caminho um pouco eu me desvio, ele me traz de volta com todo o amor e carinho. Sempre que a dura tentação anda forte ao meu redor, sei que posso logo contar com a salvação do meu Senhor, pois foi a Ele que me rendi, foi a Ele que me consagrei, foi nele que por fim morri, é nele que eternamente viverei. Ainda que essas tristezas tentem sempre me esmagar, sei que no meu Deus forte eu posso eternamente confiar. Ainda que as tempestades procurem me assolar e derrubar, sei que amando o meu Deus jamais me vai largar. Ainda que o fogo da provação tente me queimar, sei que o braço do meu Deus não me vai desamparar. Ainda que as águas bravas tentem na profundidade me afogar, a força divina do meu Deus sempre me vai ao céu elevar. Ainda que tudo à minha volta pareça despenhar e falhar, sei que nem a morte cruel do meu Deus me pode separar.
Agradecemos ao Pedro esta participação, agradecemos também ao Luís pelo convite, pelo ter aceito o convite para ter passado hoje a lição em geral, e temos ainda uma oferta de 20 euros sobre a mesa da Escola Sabatina para a ADRA, que Deus possa abençoar esta oferta e o seu doador. E agora, para terminarmos os momentos da Escola Sabatina, vamos de pé, todos juntos, entoar as estrofes do hino. 540, a Revelação da Cruz. Nosso querido amado Pai que estás nos céus, louvamos e glorificamos o Teu nome nesta manhã de sábado. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que tens derramado nas nossas vidas e agradecemos, Senhor, a bênção que Tu também derramas sobre a Tua Igreja
e sobre a Igreja nesta localidade em Canelas. Suplicamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher o nosso coração, encher a nossa mente, ocupar-nos totalmente, guiar, dirigir a nossa vida e capacitar-nos, Senhor, para a missão que Tu nos entregaste, para testemunharmos do Evangelho que nós descobrimos em Ti e vivermos de uma forma alegre, coerente e digna, Senhor, de sermos chamados Teus filhos. Abençoa cada jovem, cada irmão e cada irmã esta manhã. Em nome de Santo Jesus. Amém. Aos 64 anos, algumas pessoas na Moldávia já se aposentaram. Mas o Ivan ainda não pensou muito no assunto. Ele trabalha como pioneiro na missão global em Anininoi, onde não há nenhuma congregação adventista. Como pioneiro, o Ivan procura formas de ajudar as pessoas nesta comunidade. A primeira coisa que ele fez quando se mudou para aqui foi falar com os líderes do governo local para saber como é que poderia servir a comunidade. Os líderes locais deram-lhe uma lista de famílias desfavorecidas que precisavam de comida. Por isso, quase todos os dias ele leva sacos de comida aos lares da comunidade. Quando o Ivan conheceu o Oleg, há cerca de um ano, ele descobriu que o Oleg tinha problemas de saúde. As pernas de Oleg estavam a perder força e sem cor. Naquela altura, ele bebia e fumava muito. Ivan orou com ele e deu-lhe conselhos sobre como poderia melhorar a sua saúde. Todos os domingos, o Ivan realiza programas sobre vida saudável que estão abertos à comunidade. O Oleg aceitou ir a um programa e, mais tarde, deixou imediatamente de beber e fumar. Passou a ter uma alimentação vegetariana e, devido às suas escolhas, a sua saúde melhorou. Agora pode caminhar para todo lado e faz exercício regularmente para manter a força das pernas. Infelizmente, Alexandra, a esposa de Oleg, também tinha problemas de saúde e agora está parcialmente paralisada. Ela tem passado meses nesta cama e não se pode movimentar. Ivan e o seu amigo, o pastor Dmitri, foram visitá-la e oraram com o casal. Depois de conversarem, as suas necessidades eram bem evidentes e o Ivan prometeu trazer-lhes alguns artigos para ajudar a amenizar as dificuldades que têm de enfrentar. A sua formação em saúde pública ajuda-o a avaliar as necessidades físicas das pessoas, assim como as necessidades espirituais. Depois de visitarem o Oleg e a Alexandra, o Ivan e o Dmitri encontraram-se com a Lídia, uma senhora ativa de 80 anos, com interesse pela saúde e bem-estar. Ela assistiu a um dos programas de saúde do Ivan, por recomendação de uma amiga, e estava ansiosa por aprender mais. Durante esta visita, Lídia quer falar sobre a saúde espiritual. Ivan e Dmitri conseguem responder às muitas perguntas que ela faz através do estudo da Bíblia e da argumentação. Eles planeiam encontrar-se novamente para continuarem a conversar e a estudar a Bíblia regularmente. Os pioneiros da missão global, como o Ivan, dão muita importância aos relacionamentos. Quando se cria um verdadeiro relacionamento, o pioneiro pode ter um impacto maior na vida da pessoa. Isso dá-lhes a oportunidade de apresentar Jesus às pessoas e de fazer uma diferença para toda a eternidade. Ivan não se esqueceu de cumprir a promessa que fez ao Oleg e à Alexandra. Ele voltou com um novo colchão para ajudar a aliviar alguma da dor que a Alexandra tem por estar deitada na cama. O Ivan também quer que ela se sinta novamente livre, e uma nova cadeira de rodas irá permitir-lhe movimentar-se, o que nos últimos meses tem sido impossível. Ela não consegue conter as lágrimas ao experimentá-la pela primeira vez. Os últimos anos com problemas de saúde levaram a Alexandra a perder a esperança. Ela perguntava-se se alguém se preocupava com ela e com o seu marido. Mas o Ivan mostrou-lhe que há um Deus que ainda se preocupa com ela. As suas ações têm-nos ajudado a aceitar Jesus nos seus corações. Ore, por favor, pelos pioneiros da missão global como o Ivan, que estão a entrar em contacto com as suas comunidades através de novos e entusiasmantes métodos. Os seus esforços não afetam apenas a vida das pessoas hoje, também lhes podem dar esperança eterna em Jesus. Obrigado por apoiar a missão global.